Conheça para crer, creia para viver. Esta é a mensagem do quarto evangelho, Evangelho de João. Temos pensado nesta mensagem, neste evangelho, e continuaremos assim fazer nesta noite. Conheça para crer, creia para viver. Hoje vamos focar no capítulo 18, nos versos 12 a 14, e depois dos versos 19 a 24. João, capítulo 18. O propósito deste livro, o Evangelho de João, é nos dado de forma muito clara, lá no capítulo 20, já próximo do encerramento do livro, é nos dito nos versos 30 e 31 que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Eis a razão porque este livro foi escrito, e assim ele nos abençoa conforme nós o entendemos e pensamos nele. E que nesta noite, então, possamos mais uma vez assim sermos abençoados, que nenhum coração aqui se feche, mas que cada um receba a palavra de Deus com alegria agora. João capítulo 18, nós vamos ler do verso 12 até o verso 24, mas o nosso foco está particularmente nos versos 12, 14 e 19 e 24. Mas vamos ler o texto todo, começando com o verso 12. Recebamos a palavra do Senhor, diz assim a narrativa. Lembrando que Jesus estava no Getsemane, em oração naquela noite, os guardas chegaram e os líderes e prenderam. E a narrativa continua dizendo, verso 12, assim o destacamento de soldados com o seu comandante, os guardas, os judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então ela perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se eu falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Verso 23, mais uma vez. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se eu falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Depois de um culto aqui,
No estacionamento encontrei um pequenino um pouco choroso. Perguntei ao pequenino: por que você está chorando? Ele disse: fulano e fulano, 2 outros pequeninos me bateram. Como um dos implicados na acusação é um pouco mais conhecido de mim, fui conversar com ele. Perguntei ao pequenino: por que você e fulano bateu no fulano? Ele disse: porque ele bateu primeiro em nós. Ele começou e nós terminamos. Jesus perguntou: por que você me bateu? Por que você me bateu? Mas não houve resposta. Ou será que houve resposta? Por que você me bateu? Uma pergunta que tem tudo a ver com aquele guarda que bateu, com Anás que conduziu o interrogatório, e tem tudo a ver com todo ser humano na face da terra. Tem a ver com você nesta noite. Esta pergunta chega à sua vida nesta noite com uma importância, uma relevância crucial. Por que você me bateu? A agressão de Cristo lhe confronta. E se você preferir, podemos dizer, o Cristo agredido lhe confronta. Nesta noite, neste momento, nesta palavra de Deus que chega ao seu coração aqui, a agressão de Cristo lhe confronta. Como? Como que confronta? Não é algo que não tem nada a ver comigo, é tão antigo e foi tão longe daqui, eu não estava lá, eu não tenho nada a ver com aquilo. Será que realmente eu tenho algum envolvimento com isto? Não posso eu ficar de fora? Não, não. A agressão de Cristo lhe confronta, ele foi agredido, um tapa no rosto com violência. A agressão de Cristo lhe confronta, implicando-o de forma inevitável, inevitável. Ali estão os 2 personagens de destaque nesse texto. Primeiramente, certamente Jesus, mas os outros 2. Um é este guarda, um guarda que desfere este tapa violento em Jesus Cristo. E na língua original a ideia é realmente da mão aberta, não punho fechado. Aliás, uma forma inclusive considerada muito humilhante de se bater em alguém naqueles dias. E mais, pelo texto entendemos que Jesus estava amarrado, porque quando diz que Anás envia Jesus, no último verso que lemos, a Caifás, diz que ele foi amarrado, mas ali a ideia é um particípio estando amarrado, isto é, ele estava amarrado durante esse interrogatório, é o que tudo indica. Enfim, bate em Jesus Cristo com a mão aberta, de forma violenta. E também no original a ideia é de uma ação que fere a pele. Quem sabe até chegou a sangrar, não sabemos, mas foi algo muito violento. Um homem amarrado que não pôde nem se defender. E mais, este guarda bate diante de um juiz em pleno interrogatório, numa forma de julgamento. Algo também considerado inaceitável, altamente humilhante e por isso rejeitado, mas assim ele faz. Aí está este guarda, agindo desta forma, por conta própria, diante de alguém que era uma autoridade em controle da situação, Anás. Por que esse guarda age assim? Ele age assim por um comportamento oportunista, sectário. Porque ele é alguém ligado a Anás, alguém de autoridade naqueles dias, ali naquela situação. E Jesus, então, pergunta a ele, por que me bateu? E ele não responde. Aí está o guarda no seu papel, no seu comportamento. Mas
Tudo se entende melhor quando se entende Anás. Ele era o sogro do sumo sacerdote. Anás era este patriarca, este decano que tinha o monopólio do poder. Vamos lembrar que Israel estava sob o domínio do Império Romano e havia um interventor ali, Pilatos. Mas Israel não tinha um rei, não podia ter um rei, como teve no passado. Em Israel encontramos a figura do rei e encontramos a figura do sumo sacerdote. Havia os sacerdotes do templo, mas havia o sumo sacerdote. Duas figuras importantes de autoridade em Israel. Mas diante do domínio dos romanos não há rei em Israel, mas há o sumo sacerdote. Anás havia sido sumo sacerdote nos anos passados, do ano 6 ao ano 15 depois de Cristo. Ele foi o sumo sacerdote. Então, autoridade maior, inclusive no controle do templo, grande centro de culto e peregrinação do povo judeu em Jerusalém. Um homem de autoridade, de administração, de influência. Mas ele foi removido pelo interventor romano que antecedeu ou antes de Pilatos. Foi removido daquela posição. Algo que os judeus não aceitavam, porque se entendia que um sumo sacerdote era para a vida toda. Mas foi removido. Mas ele era o homem que tinha o controle do poder e conseguiu fazer 4 dos seus filhos serem seus sucessores. Então Anás e a sua família era aquela família que tinha um controle nepotista sobre esta posição de influência em Israel, particularmente em Jerusalém. E agora, depois dos seus filhos, quem está nessa posição de sumo sacerdote é Caifás, genro de Anás. Então, Anás está ali presente de forma muito influente e viva, e porque ele era um ex-sumo sacerdote, ele também era considerado, muitas vezes, ou era chamado de sumo sacerdote. Como fazemos nos nossos dias, quando há um ex-presidente, continuamos se referindo a ele como presidente. Enfim, aqui está este homem que deixou o poder, mas não deixou o poder. Por detrás das cenas, ele possivelmente era o que mandava mais. Mas quem estava na posição era o seu genro, Caifás. Aí está Anás, o homem que controla. Mas, entende-se, temos 5 registros, que era alguém que dominava o poder, fazia sucessores, algo que nós conhecemos muito bem, história que nós conhecemos muito bem. E entre os benefícios que ele tinha nessa posição, estava em controlar toda aquela venda que acontecia no espaço do templo. Todos nós conhecemos a história, já meditamos sobre ela aqui neste evangelho, quando Jesus expulsa os vendedores de dentro do templo. Na verdade, o templo de Israel incluía um grande pátio, e, aliás, diversos pátios, mas um pátio maior, mais externo, que é onde podiam os gentios, quem não era judeu, entrar para cultuar de alguma forma. Naquele pátio acontecia a venda de animais para serem oferecidos em sacrifício no templo. E era um grande comércio, um comércio de grande renda, e Anás controlava todo aquele comércio. E quem ali vendia de acordo com a vontade dele. Então Anás era um homem rico, família rica, de poder, e dominava toda aquela situação. Mas Jesus expulsou os vendedores. Jesus mexeu no negócio de Anás. E agora Jesus tem um encontro com Anás, este que tinha um interesse financeiro, que foi afetado pela ação de Jesus Cristo. Grande ousadia deste Galileu vir aqui interferir nos meus negócios. E aí ele é quem está encarregado de fazer este interrogatório, pré-julgamento. Depois Jesus vai ser levado para Caifás, que era então o sumo sacerdote de fato, para então haver o julgamento ali religioso dos judeus, e depois ser enviado para Pilatos para um julgamento civil do poder romano.
Mas este interrogatório, quem sabe procurando preparar a forma de acusar Jesus Cristo diante de Caifás, que haveria de se reunir, não ele apenas, sozinho com Jesus, para então julgá-lo, mas junto com o Sinédrio. 71 compunham este corpo de mestres e líderes que julgariam Jesus Cristo. Então, aí está ele interrogando Jesus Cristo. Um interrogatório incorreto, porque, segundo as leis, não podia se interrogar alguém assim. Era preciso testemunhas, interrogar-se testemunhas. Primeiro as testemunhas de defesa, depois de acusação. E se o fato fosse estabelecido como coerente, aí se levava então a pessoa ao julgamento e, se fosse o caso, interrogatório. Então é toda uma situação tendenciosa, onde o que é devido não é respeitado. Há todo um interesse de acabar com Jesus Cristo. Já haviam decretado, e no Evangelho de João já lemos, já haviam decretado que Jesus tinha que morrer mesmo. Então eles não estão querendo realmente saber a verdade. Anás não está querendo saber a verdade, mas querendo saber o caminho de levá-lo à morte de qualquer forma. E aí então ele questiona Jesus: quero saber sobre os seus discípulos e sobre os seus ensinamentos. A questão que ele está levantando aqui é que Jesus seria um subversivo, que estava armando um levante. Por isso a primeira pergunta: quero saber sobre os seus discípulos, e Jesus não fala nada sobre isto. Quantos são, por exemplo? Onde eles estão? Jesus já havia dito que ele assumiria toda esta obra sozinha, porque era uma obra que não tinha a ver com homens, mas uma obra divina que se cumpria nele. Então ele interroga Jesus com esta ideia de Jesus ser um subversivo, um falso profeta. Entendia-se que falso profeta era aquele que haveria de aliciar pessoas por detrás, às escondidas, de forma escusa, para então provocar um movimento. Mas Jesus responde a ele: nada disso em segredo. Quando se lê o texto, pode-se ter uma ideia de que Jesus não quis cooperar com a interrogatório. Não é este o caso. O interrogatório era indevido, e o que ele levanta contra Jesus ali não é o caso. Não é o caso. Jesus não é nenhum falso profeta, nenhum subversivo. Nada disse em segredo. Pergunta aos que me ouviram. Eles podem dizer: eu ensinei no templo, eu ensinei em sinagogas, ensinei em público. É verdade que Jesus realizou ensinos em privacidade com alguns dos seus discípulos, do seu círculo mais próximo. Mas o que ele disse a eles, ele disse também em público. Pergunta aos que me ouviram. E quando então o guarda bate em Jesus, Anás nada diz, nada faz, não repreende, não comenta. Anás foi conivente com aquela ação agressiva. Aí está o comportamento desses dois. O guarda bate por quê? Porque ele faz parte deste círculo de poder, e ele é então um sectário, um oportunista, se beneficiando de estar próximo do poder e ter então um serviço como guarda do templo, controlado por Anás e a sua família. E ele bate por causa disto. O fato é que nós temos esses dois com esse comportamento com relação a Jesus Cristo. E aí então a pergunta é: você pode ter um comportamento como Anás e o guarda? Você diria: bem, eu não preciso responder isso, creio que sim, creio que não. Mas o fato precisa ser pressionado um pouco mais. Pode você ficar alheio diante do que Cristo viveu ali, naquele interrogatório e na agressão?
Pode você simplesmente dizer, não tem nada a ver comigo? Jesus Cristo disse, se eu falei mal, denuncie. Se eu falei a verdade, por que você me bateu? O que você diria? Jesus Cristo falou mal? Se ele falou mal, você poderia dizer, denunciar qual é o mal? Se ele falou a verdade, o que é a verdade? Que verdade que ele disse então? E então, Anás e o guarda são totalmente condenáveis, reprováveis, porque na verdade Cristo disse a verdade e nunca disse o mal. E Jesus levanta então a questão da verdade e do mal. Quando nós olhamos a ação o comportamento de Anás e do guarda, e a agressão do guarda em relação a Jesus Cristo, nós não estamos diante apenas da agressão. Jesus deixa muito claro que o que está envolvido ali é muito maior do que interesses imediatistas, do que comportamentos isolados. O que está diante de Anás e do guarda é a questão da verdade e do mal. Portanto, Jesus está dizendo a você e a mim que o que está envolvido ali é algo crucial para a vida humana. Crucial, então, para você, algo que implica a sua vida. A questão é, Jesus é a verdade ou Jesus é o mal? O que é que você diria? E se ele é a verdade ou o mal, você vai ter que responder, porque são questões fundamentais, são implicações para a vida. Se ele falou a verdade, isso tem consequências profundas na sua vida, consequências que Jesus Cristo há de trazer. Se ele não falou a verdade, então sobrou o que? O mal, aquilo que não é a verdade. E então isso também há de trazer à sua vida uma posição em relação a Jesus Cristo de total condenação, repugnância. O fato é que o que está acontecendo aqui tinha tudo a ver com Anás e o guarda e com você e a sua vida, porque Cristo sempre levanta esta questão diante de você. Ou ele é a verdade, ou ele é o mal. A agressão de Cristo, então, o implica de forma inevitável. Não há como fugir. Então, a agressão de Cristo o confronta, tornando sua abstenção impossível. As pessoas caminham como que pudessem se abster em relação a Jesus Cristo. Nem sim, nem não. Sou indiferente. Mas Jesus levanta a questão. Se eu disse o mal, denuncie. Se falei a verdade, por que me bateu? Jesus está dizendo que a neutralidade, está colocando de uma forma em que a neutralidade é impossível. Não responder é responder. Aquela ideia, aquela proposta de sempre estar em cima do muro, não é possível, porque já no silêncio há uma resposta. Jesus foi agredido pelo mal ou pela verdade. Jesus é a verdade ou é o mal? E você já respondeu no seu coração, de uma forma ou de outra. Ou você é contra Cristo, ou você é a favor de Cristo. Ou ele é a verdade para você, ou então é o mal. Não falou a verdade, enganou, iludiu. A abstenção sobre a verdade e o mal aconteceu, ou foi tentado pelo menos por Anás e pelo guarda. Anás tendencioso, estava visando no interesse próprio, o seu poder, a ameaça do seu poder,
o seu poder religioso, o seu poder político, o seu poder financeiro. Jesus era uma ameaça. Ele estava preocupado com a questão pragmática, resultados imediatos ali na vida dele, o seu status. O guarda era esse que era oportunista e sectário, pensando em como também ali bajular Anás e mostrar-se como um fiel correligionário que o defendia, etc., porque era alguém que se beneficiava do patrimônio e da autoridade e a exploração de Anás. Ficaram eles neutros a questão da verdade e do mal em Jesus Cristo? Certamente que não. Certamente que não. Assim como eu e você não podemos ficar também. Qual é a sua resposta? Não há como se abster. É impossível. Se Jesus é a verdade, você terá que se render a Ele. Ou não? Se Ele é a verdade, você não se render a Ele, você é quem toma o caminho do mal. Quem é contra a verdade é do mal. Se Ele é a verdade, como você pode dizer não? Porque você não quer colocar a sua vida na verdade? Certamente que sim. A situação aqui exige posicionamento, porque a pessoa de Jesus Cristo sempre exige posicionamento. Jesus Cristo, e essa situação então aqui, questiona motivação, questiona ação. Foi Jesus acusado incorretamente, havia um caso contra Jesus, foi agredido de forma imprópria, torturado. Falou Jesus a verdade nos seus ensinos, no que ele proclamou na sua vida? A situação exige um posicionamento. O guarda não respondeu. Anás ficou aparentemente diferente. Eles se abstiveram? Não. Certamente se colocaram contra Jesus, contra a verdade, ficaram então do lado do mal. A resposta ausente é algo que denuncia quem fica ausente com a resposta. Mas o que é que está acontecendo aqui exatamente? Nós temos Jesus Cristo diante dessa autoridade, Anás, e ele vai caminhar para mais julgamentos até a morte. Há este guarda que o agride, a primeira agressão física que Jesus sofre, vai sofrer outras no decorrer daquelas horas. O que é que está acontecendo aqui? O que nós temos aqui é um justo sofrendo a injustiça, que vai culminar com a última gota, a morte de cruz. A morte que não era dele. Este tapa no rosto não era dele. Assim como a cruz não era dele. Esta dor, esse sofrimento, essa humilhação, na verdade, era minha, era sua, era de Anás, era do guarda, de nós, seres humanos. Mas as nossas misérias caíram sobre ele, e começa com esse primeiro tapa e com esse interrogatório torto, sofrendo esta agressão de diversas formas. O que nós temos aqui é Jesus Cristo começando a viver o que em João é chamado da hora, a hora da sua morte. Ele veio para isto, ele falou sobre esta hora. A hora quando então ele tomaria sobre ele toda a injustiça do mundo, ele como justo. Ele tomaria o meu lugar, o seu lugar. A nossa culpa cairia sobre ele, a nossa pena, a pena da nossa culpa cairia sobre ele. É o sofrimento vicário, o sofrimento substitutivo. Ele toma o meu lugar, ele morre e sofre em meu lugar. Aquele tapa que ele sofreu é o meu tapa. Jesus Cristo é aquele
que torna a minha abstenção impossível. Ou ele sofreu por mim, sofreu como a verdade, é a verdade, ou não. Não posso ficar de fora. Ou eu vou dizer sim, eu vou dizer não, e não dizer nada é dizer não. Não contra a verdade que veio ao mundo e morreu em meu lugar. A agressão de Cristo lhe confronta. Lhe confronta de forma que o implica de forma inevitável. Você está envolvido e torna a sua abstenção impossível. A morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo, algo único, um fato único. Não encontramos nenhuma outra religião oferecendo a morte de Jesus Cristo. Ou a morte de um Salvador. Substitutivo, vicário, um justo morrendo pelo injusto. Porque nenhuma religião tem este justo para oferecer, que pudesse tomar sobre ele toda a culpa da humanidade. Por que você me bateu? Falei a verdade ou falei o mal? A agressão de Jesus Cristo, a agressão recebida por Cristo, confronta a sua vida e o seu coração, colocando-o diante de uma mensagem pública. Confronta porque o coloca diante de uma mensagem pública. Diga-me sobre os seus discípulos, os seus ensinamentos. A resposta de Jesus: nada disse em segredo. Pergunta aos que me ouviram. Parece que ele não quer cooperar com o interrogatório, mas ele está levantando uma questão judicial. Você teria que ter trazido testemunhas aqui para serem ouvidas. E estão de sobra por aí. Não ensinei em oculto. Você pode chamar e elas vão falar. Não sou um subversivo trabalhando por detrás das portas, escondido. Tem uma mensagem que está sendo anunciada, proclamada abertamente. Jesus Cristo tem os momentos que ele administra a proclamação da sua mensagem durante a sua vida. Porque ele fala da hora, chegar a hora, e há o momento no Evangelho de João, quando então ele chega em Jerusalém e fala abertamente. A mensagem dele é conhecida. Quando você pensa em certas religiões, eles falam em mensagem esotérica. Esotérica com S, não o esotérico com X. Porque é uma mensagem que não é pública. Ela é dada àquele que se inicia ao círculo fechado. E vai sendo dada aos poucos, conforme o iniciado avança. E são segredos que não pode ser dado a todo mundo. Mas a mensagem de Jesus Cristo, nunca podemos esquecer que é chamada de Evangelho. Evangelho. Uma palavra no português, mas que vem uma transliteração do grego, na língua em que foi escrito o Novo Testamento. Na verdade, uma palavra composta, e que poderia ser mais simplesmente, então, traduzida por boas notícias, boas novas. E Jesus envia, então, os seus para anunciar, então, essas boas novas, boas notícias. Deus veio em Cristo, veio para o justo sofrer pelo injusto. E então ele que é a verdade e não o mal, recebe todo tipo de mal, a começar com essa agressão naquele primeiro interrogatório, e vai até a cruz, no lugar do ser humano, pecador, fracassado, rompido com Deus, culpa, sem direção, vazio neste mundo por não conhecer a vida com Deus. Cristo está então na cruz pelo pecador, para então colocá-lo de volta à presença de Deus. Boa notícia, boa mensagem. Deus veio em Cristo para trazer o perdão e convidar para a vida eterna, segundo o Evangelho de João, vida eterna, vida com Deus agora e para sempre. Boa notícia, Evangelho. A mensagem de Jesus Cristo é para ser proclamada, diz ele, a todos.
Ele usa aqui a palavra mundo, ele disse, eu disse a todo mundo, porque a palavra mundo em João é a palavra-chave. Jesus Cristo não veio apenas para os judeus, veio para todo o mundo. Jesus veio para todo mundo, veio para você também. Boa notícia, proclamada, anunciada a todos, de forma aberta. Você pode ter total acesso à mensagem de Jesus Cristo. É clara, proclamada abertamente. É por isso, a agressão de Jesus lhe confronta, porque o coloca diante de uma mensagem pública. Anás não estava tratando com alguém que tinha um aparelho subversivo escondido, mas uma mensagem pública. Anás também não é alguém inocente diante da mensagem de Jesus Cristo. O fato é que o ser humano tem ouvido a mensagem de Jesus Cristo, proclamada abertamente, porque a essência da mensagem de Cristo é boa notícia, que precisa ser anunciada a todos e também chega à sua vida. Qual é a reação? Qual é a reação diante da mensagem? Aqui estão as reações de Anás e do guarda. A levantar a acusação falsa, não tratar realmente da mensagem de Jesus Cristo, agredir, tentar calar. O silêncio. Jesus levanta a questão para o guarda. Se eu falei o mal, denuncia. O guarda poderia abrir a boca e falar. Se eu falei a verdade, por que você me bateu? Nada de resposta. Silêncio. Talvez você pense, eu também posso ficar em silêncio. Aí estão os comportamentos evasivos, defensivos de Anás e do guarda, subterfúgios. Qual é o seu subterfúgio? Eu nunca agredi Jesus Cristo? Não, não realmente. Talvez não fisicamente. Se você não reconhece que Ele tem a verdade, então, se Ele tem a verdade, a sua vida pertence a Ele, você está fazendo o que com Jesus Cristo? Bem, eu me coloco em silêncio, eu tento ficar em cima do muro, eu faço de conta que eu não ouvi, não sei nada de Evangelho, nem de Cristo, estou preocupado com outras coisas. Você não está muito melhor do que o guarda, do que Anás. A verdade é que a mensagem é pública de Jesus Cristo. Ela lhe confronta. Cristo sofreu e morreu por você. Ele é a verdade. Qual é a sua resposta? Qual é o seu comportamento? Anás precisa responder pelo dele. O guarda precisa responder pelo dele. E você precisa responder pela sua. Cristo é a verdade ou o mal? Sim? Não? Cristo é, então, a vida eterna, a vida com Deus, hoje e para sempre? Sim ou não? O fato é que você já respondeu. Eu nunca pensei nisso, você já respondeu. Talvez você diga, eu já disse sim, Ele é a verdade, é Deus conosco, morreu por mim, preciso da morte dEle, sou um culpado, entreguei minha vida a Ele, clamei pelo perdão, sou perdoado, vivo com Deus agora e para sempre. Talvez você diga, eu nunca pensei nisso, eu sempre disse não, toda vez que eu ouvi, empurrei para cá, empurrei para lá. A maravilha da graça de Deus é que nesta noite você pode mudar a sua resposta. Você pode eliminar seus subterfúgios.
Você pode abandonar as suas estratégias de evitar Jesus Cristo e olhar de frente à pergunta: ele falou mal ou falou a verdade? Se ele falou a verdade, então, como pode você dar as costas para a verdade? Terrível situação, porque se ele é a verdade, não o mal, e você dá as costas a ele, você então está com o mal. Mas esta noite você pode dizer sim à verdade em Cristo, ao amor e à graça de Deus. Aquele que sofre injustamente no seu lugar e vai então andar a sua vida na cruz por você. A verdade, Deus conosco, para lhe dar a vida eterna, a vida com Deus, a verdade, aquele que é eternamente. A vida com Ele hoje e para sempre. No perdão dEle, conquistado por Ele. A mensagem de Cristo lhe confronta. Ou você vai para cá ou vai para lá. Mas no meio ninguém fica. Que nesta noite o seu coração possa dizer sim. E a verdade chegará à sua vida. Você nunca mais será o mesmo. Vamos orar. Um tempo seu com Deus, diante da palavra. O que ela pede de você nesta noite.